Um dos investimentos mais famosos no Brasil, talvez junto com a poupança, sejam os fundos de investimento. Mas já sabemos que poupança não vale a pena você investir. E será que fundo de investimento vale? Fica até o final desse vídeo então, que eu vou te mostrar o passo a passo que você tem que saber para poder escolher os melhores fundos para você. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lobo, tá? Antes de mais nada, já deixa o seu likezinho aqui, compartilha o vídeo com seu amigo que precisa saber dessas dicas de fundos de investimento e se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu postar vídeo você saber também. Segue a gente lá no Instagram que eu respondo todas as dúvidas que você mandar lá. Bora pro vídeo. Galera, então, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é fundo de investimento, né? Muitas pessoas acham que é um fundo gigantesco, que existe só um fundo no Brasil, mas não, existem centenas de fundos de investimento no Brasil, de diversos tipos, para diversos tipos de investidor. Mas calma lá, eu vou te explicar tudo que você precisa saber para escolher o melhor, tá? Fica calmo. Então, o que são fundos de investimento? Pensa lá quando você estava na escola e o pessoal queria fazer uma vaquinha, né? Ou então qualquer tipo de vaquinha, em qualquer lugar, você tá lá jogando bola, a galera quer fazer uma vaquinha para uma resenha depois e tudo mais. Esse tipo de vaquinha, né, todo mundo dando um pouquinho de dinheiro para um objetivo final, são os fundos de investimento. Só que a vaquinha do fundo de investimento são para aquelas pessoas que querem ter o dinheiro investido de uma melhor forma e ainda talvez não tenham um capital tão grande para poder fazer uma boa diversificação. Então, o fundo de investimento é uma oportunidade que você tem de poder diversificar a sua carteira com pouco trabalho e às vezes com baixo custo e com uma gestão profissionalizada de investimentos, beleza? Então nada mais é do que um bolo de dinheiro que tem um gestor por trás para cuidar desse bolo de diversos investidores que foram colocando dinheiro ali dentro, entendeu? Então você, como investidor, não investe diretamente nos investimentos. Você escolhe alguma pessoa profissional para poder fazer isso para você, aportando um dinheiro ali dentro junto com vários investidores que querem a mesma coisa. Agora, galera, como eu vinha falando, os fundos de investimento, eles são divididos em alguns tipos, tá? E esses tipos podem ser diversificados em riscos, ou seja, tem fundos mais arriscados do que outros e menos arriscados. Então, não existe um melhor fundo de todos. Isso é um mito, tá? Que você também tem que desconstruir. Não existe o melhor fundo. Mas existe o melhor fundo para você. E você então tem que saber qual que é seu perfil de investidor, quais que são seus objetivos. Se você já tem uma reserva de emergência formada, para quanto tempo que você precisa ter esse dinheiro investido. Porque é o seguinte, os fundos eles são divididos em 4 tipos. Fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos cambiais e fundos de ações. Então deu para perceber aí que tem diversos tipos de fundo divididos nessas 4 classificações. Os fundos de renda fixa, então, como o próprio nome diz, eles investem em títulos de renda fixa. Se você é um investidor que quer investir em renda fixa, o fundo de renda fixa, por lógica, pode ser o mais adequado para você. O gestor lá do fundo ele vai destinar o seu dinheiro em títulos de renda fixa. Agora, os fundos multimercados, como o próprio nome diz também, eles são multimercados. Você vai ter renda fixa lá dentro, você vai ter moeda também, né? Então dólar e tudo mais. Você também vai ter ações, você pode ter diversos tipos de investimento dentro de um fundo só. Esse tipo normalmente ele é adequado para aqueles investidores que aceitam um pouco mais de risco do que os investidores em renda fixa, mas que querem diversificar mais o seu portfólio em diversos mercados. Os fundos cambiais, por sua vez, são aqueles fundos que investem nas moedas, entendeu? Eles tentam ganhar com a flutuação do câmbio. Então você vai estar exposto ao risco do câmbio. Então é um fundo também um pouquinho mais arriscado, por ele estar menos diversificado, por exemplo, que o multimercado, e sabemos que o câmbio oscila diariamente. O último tipo de fundo são aqueles fundos de ações, igual eu estava falando. Então talvez esse aqui seja um dos fundos mais arriscados para aqueles investidores que toleram risco, mas que também querem ter um pouco mais de retorno no longo prazo. Essa é a mentalidade que o investidor tem que ter ao investir em fundos de ações, tá?
Uma mentalidade de longo prazo, sabendo que o seu dinheiro vai estar investido em ações para você. Então, vamos supor que você quer investir em ações, mas você às vezes não tem tanto conhecimento para isso, precisa estudar um pouco mais, mas também não quer deixar de estar exposto nesse mercado. O fundo de ação pode ser uma excelente alternativa para esse tipo de investidor, tá? Porque você vai ter um gestor profissional por trás para poder investir para você na bolsa de valores. Agora, galera, como nada é de graça, né? Temos sim tributação em fundos de renda fixa, fundos de ações. Os fundos de investimento, a maioria deles, né, com exceção dos fundos de ações, seguem uma tabela regressiva de imposto de renda que o Bezão Editor vai deixar aqui para vocês. Beleza. Além dessa tabela que o Bezão colocou aqui para vocês, os fundos de investimento, com exceção dos fundos de ações, tem uma coisa que chama Come Cotas. A Come Cotas ocorre todo final de mês de maio e novembro. Eles recolhem o rendimento que você teve nesse período. Qual que é a alíquota? 15% para fundos de investimento de longo prazo e 20% para investimentos de curto prazo, ok? Mas não ache que você vai estar pagando o imposto duas vezes, né? Com aquela tabela regressiva mais o Come Cotas. Não. Quando você for resgatar os seus investimentos, né? Que é quando você paga a tabela, essa tabela vai ser retirada a diferença que você já pagou no Come Cotas em maio e novembro. Vale ressaltar também que esse imposto ele é retido na fonte, tá? Você não tem que ir lá e pagar, emitir uma DARF, por exemplo. Esse Come Cotas já é retido na fonte da mesma forma que quando você resgatar os seus investimentos desse fundo, a tabela regressiva também é retida na fonte. Agora, os fundos de ações, eles não seguem essa tabela regressiva. Eles têm uma alíquota fixa de 15% sobre o rendimento bruto que você tiver. E esses 15% só incidem quando você resgatar o seu dinheiro desse fundo, independente do prazo. Agora, galera, o que eu analiso antes de investir num fundo de investimento, de qualquer tipo que seja? Você tem que pensar no tipo do fundo, como eu venho falando, se ele é de renda fixa, se ele é de ações, se ele é multimercado, o que melhor se adequa para o seu momento de investidor, tá? Além disso, a liquidez do fundo. A liquidez é a velocidade que você transforma a cota do fundo em dinheiro no seu saldo. Então, se você vai precisar desse dinheiro no curto prazo, não faz sentido você escolher um fundo de ações, por exemplo, ou um multimercado, que tem um foco no prazo no longo prazo. É muito melhor você, às vezes, optar por um fundo de renda fixa, que vai ter uma liquidez, por exemplo, de D+1, D+2, até mesmo D+0, dependendo do fundo, entendeu? Ou seja, você vai conseguir ter esse dinheiro de fácil acesso se você precisar. Uma outra característica legal de você olhar antes de investir no fundo é o investimento mínimo de entrada nesse fundo. Os fundos, normalmente, eles colocam lá um valor mínimo para você poder ter acesso a eles, tá? E tem diversos tipos de investimento mínimo, que vão, às vezes, desde R$100 até 100, R$1.000, R$5.000, R$100.000, até investimentos em fundos só para investidor qualificado, por exemplo, que você precisa ter R$1 milhão para poder entrar, entendeu? Então tem investimentos mínimos de diversas formas para atender diversos tipos de investidor. E a última característica que você tem que olhar antes de investir num fundo, talvez a mais importante, é a rentabilidade que esse fundo vem tendo, né? É claro, rentabilidade não vai garantir a rentabilidade futura, tudo pode acontecer, mas é importante sim para você ver se aquele gestor do fundo está fazendo um bom trabalho. Então olha aí, pelo menos nos últimos 24 meses, né, ou seja, últimos 2 anos, como é que vem sendo a rentabilidade desse gestor, se ele vem oscilando muito, se você aceita essa oscilação que esse gestor está vindo, ou se ele consegue vir mantendo ali a sua rentabilidade boa. E por último, galera, além dos impostos que eu vinha falando, você também é cobrado taxas de administração, porque é claro, nada é de graça mais uma vez. Como tem um gestor profissional ali atrás, para ele cuidar do seu dinheiro, existem várias pessoas por trás do fundo para poder fazer o trabalho para você, entendeu? Então nada mais justo do que remunerar essas pessoas através de taxas de administração. A taxa de administração ela é paga anualmente sobre o patrimônio líquido do fundo.
esse rendimento ele já é retido na fonte, você não tem que preocupar em pagar, mas é necessário sim você saber que ele existe. A outra taxa também, mais exclusiva normalmente para fundo de ações, são as taxas de performance, que normalmente o gestor cobra 20% sobre o que ele exceder o benchmark. Ficou meio confuso? Eu vou te explicar. O benchmark é aquele referencial, né? Porque assim, de nada adianta você ter uma rentabilidade se você não puder comparar com um referencial para saber se ela foi boa ou se ela foi ruim, né? Se foi abaixo daquele referencial. Então, esse referencial de fundo de ações é o Ibovespa, né? Que é o nosso índice da Bolsa de Valor. Então, tudo aquilo que o gestor conseguir exceder o índice Ibovespa, você vai pagar 20% sobre esse excedente. Então, galera, para finalizar esse vídeo aqui, eu preciso deixar claro que não existe o melhor fundo de investimento, mas o melhor fundo de investimento para o investidor, para aquilo que você está buscando. Então, o seu primeiro passo é saber qual que é o seu perfil de investidor, qual fase que você está nos investimentos, para poder seguir todo esse passo a passo que eu te falei, para escolher o melhor fundo para você, tá? Mais uma vez, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e eu vou ficando por aqui. O Ivo do Lobo.